Olá, nós vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Físico-Química 2 sobre a osmose em tratamento de efluentes da indústria têxtil. Esse grupo é composto pela Carolina Saraiva, a Iliana, a Karen e a Sandra. O objetivo desse trabalho é explorar os impactos ambientais causados pela atividade da indústria têxtil, bem como o tratamento de efluentes por osmose reversa dos resíduos gerados por este segmento industrial. Efluentes é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos gerados em diversas atividades ou processos que são liberados nos rios. Exemplos: resíduos líquidos decorrentes das produções industriais e agrícolas, os esgotos, as redes fluviais, entre outros. Os efluentes constituem uma mistura complexa de compostos orgânicos e inorgânicos que varia de acordo com o ramo da atividade industrial. A área têxtil costuma gerar efluentes com muitos corantes, pigmentos, solventes, detergentes, entre outros. Esses compostos podem estar solúveis na água ou em suspensão na forma de partículas, onde a matéria em suspensão pode ser removida da água por métodos físico-químicos. A Resolução 430 de 2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente regula o descarte de resíduos líquidos sobre os corpos d'água com o intuito de limitar a carga poluidora que é encaminhada à natureza. Essa resolução estabelece que os efluentes somente poderão ser lançados diretamente aos rios após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências estabelecidas. Entretanto, muitos efluentes são despejados sem o tratamento adequado e tornam a principal causa de grandes problemas ambientais como a poluição e a contaminação das águas por metais pesados, além de causar doenças como cólera, amebíase e hepatite em pessoas em situação de vulnerabilidade e que não têm acesso ao saneamento básico. Além de gerar uma grande quantidade de efluentes, a indústria têxtil é responsável pelo elevado consumo de água, que é um recurso natural limitado que vem se tornando escasso e com alto valor econômico. 97,5% da água do mundo corresponde à água dos oceanos, mares, lagos salgados e são impróprias para o consumo humano. Apenas 2,5% são águas doces. Do total de água disponível para o consumo mundial, cerca de 70% são utilizados na agricultura e 22% são utilizados pela área industrial, sendo que a indústria têxtil consome 15% dos 22%, e apenas 8% da água disponível é destinada para o uso doméstico. Cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo por dia são atirados em rios, lagos e riachos, e as indústrias despejam cerca de 300 a 500 milhões de toneladas de metais pesados e outros dejetos na água. Pesquisas estão sendo desenvolvidas para minimizar os danos ambientais causados pelos processos industriais, e um dos métodos utilizados para tratar os efluentes da indústria têxtil é a osmose reversa. O que difere entre pigmentos e corantes principalmente é a solubilidade. Os corantes são solúveis em água ou solvente orgânico, enquanto os pigmentos são insolúveis. Além disso, o pigmento colore apenas a superfície do substrato têxtil, dando opacidade e cobertura, pois dispersa suas partículas na fibra têxtil, enquanto o corante o colore por inteiro, mas mantém a transparência. Há mais de 4.000 anos, o tingimento de tecidos era algo presente e importante, pois indicava o status social de quem as usava. Os corantes eram extraídos principalmente de árvores, plantas, líquens, insetos e crustáceos, como por exemplo a cochonilha, Dactylopius coccus, um inseto que pode ser extraído o ácido cármico, responsável pela coloração carmim. Além dele, um outro exemplo é o açafrão oriental, Crocus stativus. Dele se extrai um flavonoide, o carotenoide chamado crocetina, responsável pela coloração amarelada.
Por muitos e muitos anos, esse foi o único método para o tingimento têxtil. Até que em 1869, os cientistas Crabbe, Lieberman, Carroll e Perkin conseguiram sintetizar o primeiro corante, o alizarin. O corante foi sintetizado tendo como reagente de partida o antraceno, sofrendo bromação, uma eliminação, utilizando hidróxido de potássio e, por fim, uma nitração. A síntese desse composto foi vitalmente importante, pois antes esse corante era extraído da garança, Rubia jenkins-thorium, que já era usado no Egito Antigo e na Índia. Após a síntese, foi notado que a síntese tinha um custo muito inferior ao da garança. A partir disso, muitos outros corantes foram sintetizados, hoje totalizando muito mais de 3.000. Os corantes têxteis são divididos quanto às suas estruturas e quanto ao método de fixação à fibra têxtil, como, por exemplo, corantes reativos, diretos, azóicos, ácidos, dispersivos, de enxofre, acuba, branqueadores e pré-metalizados. Quando se fala de toxicidade, os corantes reativos, azóicos e catiônicos são os principais. Esses corantes apresentam um grau de toxicidade aguda alta pelo método da dose letal mediana. Por esse método, calcula-se a dose necessária da substância para matar 50% de uma população. Geralmente são utilizados ratos. Além disso, apresentam propriedades a médio e longo prazo, carcinogênicas e mutagênicas. Os corantes azo podem formar aminas e benzidinas pelos processos enzimáticos de redução, clivagem, hidroxilação ou oxidação. Já compostos com grupos amino, sofrem processo oxidativo, formando os íons nitrênio, que interagem com grupos nucleofílicos do DNA, tendo potencialidade mutagênica ou carcinogênica. Quando expostos ao ser vivo pela pele ou pelo sistema respiratório, podem gerar dermatites, asma e rinite. Por isso é importante que os efluentes da indústria têxtil sejam tratados adequadamente, evitando que esses compostos cheguem em águas naturais, reservatórios e estações de tratamento de água. Tingimento é uma modificação físico-química do substrato, de uma forma que a luz refletida provoque uma percepção de cor. O processo do tingimento têxtil, ele vai depender de algumas variáveis para que ele seja realizado. E essas variáveis podem ser o tipo do substrato, que pode ser de origem natural ou química, o tipo de matéria corante, que podem ser os corantes ou pigmentos, o condicionamento do substrato, o processo de tingimento, bem como o tratamento dos efluentes. A indústria têxtil apresenta constante desenvolvimento, com progressões para um aumento de até 2,5% em seu PIB para o ano de 2021, mesmo se tratando de um período de pandemia, onde a atividade econômica e o poder de compra de grande parte da população brasileira é afetada. Essa produção envolve diversos processos químicos para beneficiamento das fibras e do tingimento, com o objetivo de aperfeiçoar o processo. Para realizar o tingimento têxtil, a natureza do substrato têxtil é determinante para designar o tipo de tingimento e tratamento ao qual o substrato será submetido para alcançar os melhores resultados. As fibras têxteis podem ser de origem animal, como a lã, e química, como o poliéster. As fibras naturais podem ser de origem vegetal, animal ou mineral. As vegetais são essencialmente constituídas de celulose, a qual se encontra sempre na natureza em combinação com outras substâncias. Já as fibras vegetais, de origem animal, podem ser provenientes da pelagem de animais como a lã ou produzidas por fios de lagartas como a seda. As fibras de origem mineral são provenientes dos asbestos, como por exemplo o amianto.
Fibras químicas são fibras manufaturadas, obtidas através de artifícios ou sínteses químicas, e dividem-se em fibras artificiais e sintéticas. As artificiais são formadas por macromoléculas lineares obtidas onde a matéria-prima é natural, e através de beneficiamentos químicos são colocadas em condição de uso têxtil. Já as sintéticas são fibras formadas a partir de macromoléculas sintetizadas. É importante salientar os aspectos ecológicos referentes ao processo do tingimento têxtil. A interação entre as atividades industriais e o meio ambiente tem sido o tema de maior relevância política e social na atualidade. Por esse motivo, produtos químicos oferecidos no mercado estão sujeitos a inúmeras leis e fiscalizações. Em muitos países, o conteúdo de metais pesados nos efluentes é regulamentado por leis que fixam os limites de concentração que não devem ser superados. Deve-se distinguir corantes não metalizados e corantes complexos metálicos, pois nos corantes complexos metálicos, os metais são adsorvidos pela fibra dentro do corante. Além disso, três importantes aspectos são de maior relevância em se tratando do descarte e manuseio dos resíduos na indústria têxtil, e são os impactos dos corantes nos efluentes líquidos, a segurança operacional e ambiental relativa à manipulação dos corantes e o impacto dos corantes no usuário de artigos têxteis, que podem ser relativos desde a biodegradabilidade a efeitos nocivos e carcinogênicos. Bom, agora vamos falar de uma técnica para tratamento de efluentes, chamada separação por membranas. Atualmente é uma técnica que possui possibilidade metodológica para aplicação de descoloração das águas de rejeito. É promissora na produção de água potável e reuso de águas de processo. Permite o transporte de componentes da fase de alimentação e este processo será responsável pela separação, concentração e purificação de qualquer componente presente numa solução, capaz de purificar de forma simples e não poluente águas naturais, salgadas ou não, bem como águas residuárias. E isto vai ocorrer devido às diferenças existentes entre propriedades físicas e químicas da membrana e dos componentes que permeiam. Sendo assim, esta técnica é largamente empregada em diferentes aplicações, incluindo o polimento de efluentes industriais. Aqui podemos ilustrar como ocorre o processo de separação por membrana. Temos uma corrente de alimentação, em que existem dois compostos representados por bolinhas amarelas e vermelhas. Estes compostos entram em contato com a superfície da membrana porosa. E estes poros retêm com maior facilidade as bolinhas vermelhas, porque elas são maiores. Já para as bolinhas amarelas, elas conseguem atravessar a membrana porosa por serem menores, o que explica o processo de separação. A corrente de concentrado é constituída pelos maiores compostos, pois estes não conseguem atravessar a membrana. Logo, este será o soluto, e a corrente de permeado, que é constituída pelos compostos que conseguiram atravessar a membrana, será a solução clarificada. Aqui temos uma possibilidade de aplicação com membrana: osmose reversa. Osmose: ocorre um transporte natural do solvente pela membrana do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Já a osmose reversa é um processo onde o fenômeno da osmose é investido pela pressão superior aplicada à pressão osmótica numa solução concentrada em contato com uma membrana semipermeável. Então, para exemplificar, temos duas ilustrações. Para inverter o fluxo de solvente da imagem 1, é aplicada uma diferença de pressão, como ilustra a imagem 2. Onde essa pressão é contrária e será maior que a diferença de pressão osmótica. Consequentemente, observa-se a separação do solvente e dos solutos, obtendo uma quantidade de maior solução diluída. A partir disso, podemos entender a imagem anterior da membrana,
pois aqui o soluto difundiu-se em solvente por osmose, porque a membrana impede a passagem de partículas de soluto com alto peso molecular. Igualmente o caso das bolinhas em vermelho. Bom, agora vamos falar das propriedades da membrana em pressão osmótica, começando pela pressão osmótica. É uma pressão que é aproximadamente proporcional à concentração da solução e dependente das espécies iônicas e da temperatura da solução. Para a solução diluída, a pressão osmótica é aproximada pela seguinte equação, onde temos duas possibilidades. Bom, apesar de termos duas opções, as duas vão possuir a mesma finalidade. Temos π como pressão osmótica do soluto, B ou C inicial, concentração do soluto molar, V inicial, número de íons formado na solução, R, a constante dos gases ideais, e T, temperatura absoluta. Bom, agora vamos falar do transporte de água através da membrana. Ele pode ser representado pela seguinte equação. Temos QW, que vai ser a vazão de água através da membrana, Kw, que é o coeficiente de permeabilidade da membrana para a água, a diferença de pressão através da membrana, a diferença de pressão osmótica pela membrana, espessura da membrana, a área superficial da membrana. É importante lembrar que se a diferença da pressão osmótica for maior do que a diferença da pressão através da membrana, o resultado vai ser negativo, portanto, não vai ocorrer o processo da osmose reversa. E se a diferença da pressão for maior que a diferença da pressão osmótica, o resultado vai ser positivo. Então, o processo da osmose ocorre. A partir do que foi apresentado neste seminário, conclui-se que a osmose reversa é eficiente no tratamento de efluentes da indústria têxtil, pois a partir desse método é utilizada a separação por membranas, que atinge eficiência acima de 90%, mas trata-se de um processo caro e que geralmente demanda a associação de outros métodos em conjunto para obter melhores resultados e assim o efluente possa ser descartado para as estações de tratamento.